A válvula mitral é um dos maiores desafios da cardiologia, tanto para o cirurgião, para o clínico, para o intervencionista. E hoje a gente vai discutir um pouquinho de quando tratar, como tratar e o que fazer com esses pacientes. Eu sou o Dr. Leonardo Albuquerque, sou cirurgião cardiovascular e hoje em mais um episódio do podcast Time do Coração. Estou comigo aqui com o Leandro Neves, sempre junto, né, Leandro? Sempre junto aí, mais um episódio. E hoje, um convidado aí, né, Léo? De peso, de novo. Mais uma vez, chuteira alta. Chuteira alta. Aquela de cravo grande, né? De final de Libertadores. Final de Libertadores. Então, bem-vindo, Eloy. Obrigado por ter vindo, um amigo. Foi difícil a gente acertar a agenda, né? Foi. Você é um cara muito importante, o cara faz muita coisa, né? Nada. Mas, pô, eu te agradeço muito. Eloy é um cirurgião de Campinas, excelente, amigo. Tá aqui, a gente tem uma parceria nas nossas equipes, estamos sempre conversando, ajudando a gente aqui em alguns toques. E, Eloy, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Leonardo. É um prazer estar aqui, né? E espero não precisar chamar o VAR aí na hora da discussão, mas é sempre um prazer, sempre que precisar, a gente troca alguns casos aí pelo telefone, situações... Sempre difíceis. Sempre difíceis. Se fosse fácil, você não precisa do conselho. Quando você recebe o telefone, você sabe que alguma coisa aconteceu, né? Então, tocou o telefone. E de mitral, né? É, de mitral. Então, quando toca o telefone, eu digo, coisa boa não, coisa boa Esse cara não vai me chamar para tomar uma cerveja. Não vai. Vem tomar um vinho na casa, não. Mas aí quando coloca mitral, e a gente trocou, né? Depois a gente pode até conversar, discutir esse caso, mas prazer estar aqui sempre. E bem-vindo sempre, tá? A clínica aqui, a Clínica Merak, que recebe aqui a gente hoje, também está de portas abertas para você. Você é um cara muito bem-vindo aqui, né, Leandro? Sim. Fala um pouquinho de você, Eloy, assim, como é que foi a sua trajetória até chegar aqui, até se tornar o cara? Isso eu falo com alguns pacientes, que é moda hoje de falar, é o cara, eu digo, isso é tudo fake. Doutor, o senhor é o cara, eu digo, não, isso é fake news, você já não vai no mundo da... Não, assim, eu vim de longe, né, pelo sotaque, vocês sabem que eu vim de longe, eu vim da Paraíba. Sou de Campina Grande, Paraíba, terra do maior São João do mundo, então estão convidados esse ano, já não dá mais, só em junho. Mas ano que vem a gente está lá. Mas eu fiz faculdade lá na Universidade Federal da Paraíba, na época, hoje em dia mudou, hoje é Universidade Federal de Campina Grande, então na minha época era a Universidade Federal da Paraíba. E aí em 92 eu fui para São Paulo, para a Beneficência Portuguesa, fazer residência de cirurgia cardiovascular, né? Então fiquei lá na equipe do Zé Pedro, na época eram várias equipes, a Beneficência naquela época era o hospital que mais operava cirurgia cardíaca no mundo, porque eram várias equipes, acho que tinha mais de 10 equipes da cirurgia, eram 40 cirurgias cardíacas dia. E aí eu fiquei 4 anos lá na equipe do Zé Pedro como residente, depois fui convidado como assistente, ainda fiquei mais um ano em 96 como assistente dele, e em 1997, já está quase 30 anos, né? Faz daqui a 2 anos, 30 anos. Estamos com 28 anos, a gente começou o nosso grupo lá em Campinas, né? Ainda, na época eu tinha cabelo, né? Não tinha um cabelo, não era igual de você, mas tinha cabelo, mas tinha. Algumas pessoas acham que não, eu nasci assim, mas eu tive uma época, eu tive cabelo. E lá, moleque, né, em 97, e a gente está aí. Desbravou. Em Campinas desde 97. Lá você está com o Gustavo, né? Estou com o Gustavo, que é meu sócio, e era meu R- na Beneficência Portuguesa, né? Foi o R+ do Gustavo, então a gente conseguiu vir da Beneficência Portuguesa com todo... aí eu devo aqui, principalmente porque isso é uma coisa pública, um grande agradecimento ao Dr. Zé Pedro da Silva, que foi uma pessoa que ensinou e depois deu suporte no começo da nossa carreira, que não é só ensinar o cirurgião ou o médico a fazer. Depois ele praticamente pegou na nossa mão e começou em Campinas com a gente, depois igual você ensinar seu filho a andar de bicicleta. Depois ele soltou e digo, vocês sabem... Tirou a rodinha. E aí ele falou isso, eu confio em vocês, porque na verdade, como a gente veio da equipe do Zé Pedro, tinha uma participação com a equipe do Zé Pedro, era o nome dele, era a equipe. Então ele estava colocando o cartão dele por trás, né? Então ele sentia, a gente tinha uma responsabilidade também, né? A gente não podia, tudo que a gente fizesse E é um nome pesado. Né? A gente ia se respingar, ele estava quase que assinando um cheque em branco para a gente, vocês vão, e aí quando ele viu que a gente tinha, ele sabia, né, na nossa formação, a formação que ele tinha dado. O Maurício, que é o nosso clínico, que é o nosso sócio também veio da equipe Zé Pedro, então a gente veio um time da equipe Zé Pedro. Na verdade, quando a gente montou o
serviço bem engraçado, porque era praticamente a equipe mesmo, porque era eu, Gustavo, cirurgiões, que eram cirurgiões residentes, e Gustavo também tinha ficado como assistente, o Maurício foi clínico residente e depois ficou como assistente da clínica, a anestesista que veio, que é a minha esposa, a Ana Paula, ela tinha feito Santa Casa de São Paulo, mas depois ficou na Beneficente Portuguesa como anestesista do grupo, e aí a gente ainda trouxe um perfusionista e uma instrumentadora do Zé Pedro. Então, era fácil começar assim, porque todo mundo se conhecia, todo mundo... Quer ver, o serviço veio e encaixou. Encaixou. Você pegou um espaço lá e fez. E botou só que a gente saiu de São Paulo, da vitrine, e foi começar um serviço em Campinas, uma cidade que já tinha tido um histórico de cirurgia, mas no momento não tinha... Não era pujante. Não era pujante. Então, foi uma responsabilidade. E aí, no começo, com o apoio, com a participação do Zé Pedro, e quando a história da bicicleta, quando ele viu que dava para tirar a rodinha e soltar a mão, e viu que os meninos bem, então aí, acho que a escolha dele foi certa, né? Com certeza, sim. É uma história que a gente já vê acontecer algumas vezes, né? A gente tem uma formação muito longa, sempre precisa desse cartão, mas é uma responsabilidade muito grande, né? E depois começar... Dos dois lados, a gente que assume... De assume e quem aquele que deixa, né? Porque você também tem uma história que você fez e você confiar ao outro não é fácil, quer dizer... O outro tem também te dar um feedback de falar, pô, deixa que eu vou te dar uma segurança de você deixar. E ao mesmo tempo, hoje eu estou acho que vivendo um pouco os dois lados, porque eu já, em pouco tempo eu estava nessa, que passa rápido, né? Eu estava nesse de estar iniciando com uma ajuda e hoje a gente está vendo outros iniciarem e ajudando. E assim, a vida acho que é assim, e é legal, né? A gente aprender, entender, acho que você falou, o teu testemunho é muito legal, porque é um de respeito, né? Do mais velho. Eu conheci ele há pouco tempo. Eu não conhecia pessoalmente, eu conheci o Zé Pedro agora em Seattle. Eu estava inclusive com um colega que é do Dante, o Cícero, que faz congênita. Aí a gente estava junto, ele acabou ficando, eu não conhecia só de conversa e tudo, mas é uma pessoa legal, agradável. É uma inspiração para a gente e a gente tem um carinho por ele tanto que os residentes, quando a gente encontrei com ele no ano passado no congresso, os residentes ficam surpresos, porque a a gente chama o Zé Pedro de chefe. É uma meio que todos os residentes... É para sempre, é um chefe. Aí, e os residentes que chamam a gente de chefe, vê a gente chamando um outro, uma pessoa de chefe. Ô, chefe, você te mandou. Então, ele foi o meu chefe, não é o meu chefe mais, mas ficou aquele respeito, aquela admiração. Então, isso eu acho que a gente tenta também passar para os mais jovens que respeitem e valorizem a hierarquia. Né? É fundamental no mundo hoje, não hoje só Hoje eu tenho, Eloy, começando na equipe, meu filho. Pô. E eu passo isso, que eu não quero que ele seja meu filho. Eu quero que ele seja um membro da equipe que siga todos esses preceitos, esses ritos. Então, ele respeita todos que estão ali. Que é uma responsabilidade. Ele é o mais novo. Ele é o mais novo, então eu falo com ele, não, você tem que pedir sempre coisas de educação simples, dá licença, por favor, quando a gente vai sair, a gente conhece de cirurgia, né, é um pouco diferente ali o lidar com a cirurgia, eu sempre aprendi assim, meu chefe saía antes de mim da cirurgia, a menos que ele mandasse eu ir fazer alguma coisa, não era isso? Isso. E eu ensino pro meu filho, ó, isso aí não é porque sou seu pai, você vai sair junto, não, você vai ficar aqui, tem um outro colega que está junto, você deve respeito a ele é mais velho que você. Aqui não tem pai e filho. Aqui tem uma escala que você vai ter que seguir e respeitar. E graças a Deus ele entende bem. Ele entrou agora. Ele, na verdade, ele é acadêmico ainda. Então, nas férias ele vai com a gente, ele está pegando Então, eu vou te contar uma coisa, a gente está na mesma situação, a gente pode trocar até figurinha, porque o meu filho está no 4º ano. É isso. Já pensou em várias especialidades, mas agora ele... focou da cirurgia. Então, assim, talvez a gente vai aprender também, deixar de ser seu filho, vai ser um aluno seu, um residente seu. Então, vai ser um aprendizado. A gente vai trocar. E aí, como é que está conseguindo levar? Eu vou mandar o teu para lá, o meu para lá, você manda o teu para cá. Até onde a gente separa o filho do... porque é difícil, né? Porque a mão vai pesar ou não, porque é meu filho. Ou vai pesar mais, vai pesar mais ou menos, né? Estou pesando muito porque é meu filho ou estou pesando menos porque é meu filho? E esse equilíbrio é difícil. Mas a gente conta também com os amigos para dar esse... Porque às vezes fala, você está pegando pesado. Esse aqui pega no meu pé direto, então... menos, né? Aquelas ligaçõezinhas da noite, você falando, vai mais devagar, ou vamos pegar um pouquinho mais pesado. Ele às vezes é um termômetro para mim. O Leandro é meu amigaço. Bom, vamos entrar hoje então no assunto, que senão a gente fica aqui de papo. Já a gente vai até amanhã, papo bom. Falar sobre a mitral, né? Mitral é sempre muito difícil, né, Eloy? Mitral é uma das patologias,
a válvula, né, que vai gerar patologias mais complexas que a gente tem. E hoje eu tenho percebido, e aí acho que é de todos aqui, esse aumento da incidência, uma prevalência alta da doença da válvula mitral. Eu andei lendo, não sei se vocês viram isso, a gente vai procurando, né, artigos e buscando informação, o aumento até de 140% aí nos últimos 30 anos de diagnóstico de doença mitral importante, moderada e importante. O impacto disso é muito grande, né? Eu acho que muito disso que você fala, Léo, assim, como tudo na medicina, né, Ló? Não sei se você também tem essa percepção. Acho que os nossos métodos diagnósticos, ele vem melhorando, né? O eco tridimensional, você consegue ter uma avaliação, uma determinação do funcionamento, da morfologia da válvula mitral muito melhor. Então, eu acho que muito desse aumento acaba sendo uma melhora diagnóstica, um cuidado, um acesso à saúde, querendo ou não, que as pessoas estão tendo mais. E aí a gente vai fazendo mais diagnóstico e vai se deparando com mais casos aí. Não, concordo completamente com o que você falou, que a população aumentou. Então, o número, né, a população aumenta, obviamente vai ter mais pessoas. Então, a população envelheceu. E, principalmente, mais acesso à saúde. Apesar que a gente vive num país que a gente tem todos os problemas do Brasil, mas você tem um relativo acesso à saúde e o método diagnóstico. Eu acho que o grande mudança aí é o ecocardiograma. Se olhar, nós somos jovens, a gente pode dizer nós somos jovens. Sim. Você imagina quando você começou lá na sua residência, como era o eco, o que o eco via, que na verdade só quem via era o eco, ele dizia que via. Você tem que acreditar, né? O ecocardiografista fazia o eco lá e dizia aquilo, você não tinha como contestar. Hoje em dia, os métodos de imagem propiciam isso, a você diagnosticar mais doenças. Não é que a doença surgiu. Provavelmente ela estava lá, só que ela não estava sendo vista. E aumentou a quantidade de aparelhos de ecocardiograma. Eu lembro que eu cheguei em Campinas, a gente estava falando aqui no começo em Campinas, tinha 2 ecocardiografistas em Campinas que faziam eco transesofágico, uma cidade como Campinas. Hoje em dia todo serviço, né? Hoje em dia a gente até brinca, o ecocardiograma é o que foi antigamente o eletrocardiograma no consultório. Isso. Né? Hoje você tem os ecos. Hoje se chama beira-leito. Beira-leito, né? O portátil. Às vezes você não é ecocardiografista, mas você já tem uma experiência num POCUS, por exemplo, você já consegue ver que tem alguma alteração naquele coração, alguma alteração na válvula, você pode até não saber, não sendo ecocardiografista, falar assim, essa válvula, mas você vê se ela já é normal ou não. Isso. Você já vê uma abertura em cúpula ou não. Isso é uma coisa que não é tão eu tenho difícil. aqui no meu consultório, eu sou o portátil, aqui da Merak. Eu tenho no meu consultório, eu tenho no meu portátil. Às vezes é o que você falou, às vezes é o teu eletro. Você coloca ali, dá uma olhadinha, deixa eu ver como é que está essa válvula aqui, que você viu como era antes. Tudo bem, eu não sou ecocardiografista, nem tenho essa pretensão, mas a gente consegue entender. E isso é uma coisa importante, porque, claro que tem o ecocardiografista, que é quem fez o treinamento, quem é responsável pela sociedade, mas muitos profissionais hoje conhecem, sabem fazer, ou pelo menos entendem as imagens, como antigamente a gente não tinha. A gente recebia o laudo, lia laudo. Hoje em dia, praticamente, você não leu mais o laudo. Você dá uma olhadinha na imagem, você tem uma imagem gravada. Então, você consegue, claro que você não vai fazer um eco completo, mas uma válvula mitral está vazando ou não, você tem uma noção, se a função diferente de você ir fazer um ecocardiograma numa determinada clínica com um ecocardiografista que vai fazer um eco específico, generalizado do coração, ou você quer uma coisa mais pontual. Você não está emitindo laudo, você está ali só vendo, olha, essa válvula está boa, não está vazando muito, não está. Às vezes nem a graduação, só assim, uma graduação de puxa, isso aqui não está legal. E aí você pede uma ajuda de um amigo. E isso que diferencia todos, né? Sim. Os não ecocardiografistas, os cirurgiões, intervencionistas, o sujeito que entende eco, você consegue dialogar com o seu ecocardiografista de referência ou quem for. Você faz perguntas, porque você só pode perguntar uma coisa de um assunto que você tem algum conhecimento. No mínimo né? entendimento. E às vezes você pede para um ecocardiografista fazer um eco, eu sempre discuto isso lá em Campinas, assim, tem um grupo muito grande lá de colegas ecocardiografistas, e é assim, você pedir um ecocardiograma tridimensional, mas... Para quê? Eu quero a válvula mitral porque eu estou na dúvida, eu quero a válvula aórtica, eu quero... Então, ajuda quem está fazendo isso. Fala, vocês ajudam. Você pede um eco, eu vou fazer um eco você não vai pontual. Focar em alguma coisa ali. Mas se você quer... Que tem um amigo nosso, São Paulo, um grande ecocardiografista, Zé Lázaro de Andrade, ele falava assim, no eco você só acha aquele que você está procurando. Se você fala um eco,
eco, eu vou fazer um eco, mas se eu quero, que eu estou na dúvida se essa válvula vaza, se ela não vaza, porque alguém já fez um eco e eu estou na dúvida. Aí ele vai Tem uma concentrar anatomia específica todas que você está isso, pensando em alguma coisa. concentrar todos os cortes, todas as possibilidades que o aparelho dá, né, com o treinamento dele, achar aquilo. Mas você pede um eco. Eu acho que hoje na mitral o eco ele acaba sendo uma pedra, uma ferramenta fundamental, né? Porque assim, quando você pega o Brasil, né, ainda é um país que a gente tem um envelhecimento, né, como você falou, da população, aí você começa a ter a doença calcífica acometendo a válvula mitral. Mas não lembrar que ainda a maior prevalência nossa é da doença reumática, né? Então a gente tem duas grandes prevalências que o eco vai ajudar tanto no diagnóstico diferenciar uma e outra e vai ser fundamental para a gente até escolha terapêutica, né? É uma característica ímpar nossa, né? A gente ter esses dois tipos de doença em grande quantidade. Em grande quantidade, porque né? as duas estão ali. A gente não diminui tanto, mas não diminui tanto a reumática. E vem um crescimento avassalador da degenerativa por conta da idade. E, infelizmente, o Brasil tem vários Brasis, né? Então, tem o Brasil primeiro mundo e tem o Brasil terceiro mundo. Então, eu sou de uma região, sou do Nordeste. Eu vivi isso quando era estudante de medicina. Eu vi pacientes com febre reumática, né? Coisas que a gente fala, só na Índia que tem. Não, mas tem no interior do Nordeste. Crianças de 10, 11 anos sendo operadas da mitral por febre reumática. Quer dizer, 11 anos, não é? Porque você aprende lá na faculdade que a reumática vai dar... Com 30, 40 anos. Não, mas no interior do Brasil você encontra crianças. E aí, não é o tema de hoje, mas aí é um problema para o cirurgião e para o paciente, para a família, porque operar uma válvula mitral na infância... Você marcou uma doença para a vida inteira. Né? E alguma coisa? Não, só até complementando, assim, que a importância disso é o que o Lô acabou de falar. Você pega uma criança de 11 anos, o tempo dela de vida é muito grande e quando a gente pega o paciente ali com 30, 40 anos, ele é um paciente ainda muito ativo na sociedade, que tem uma vida pela frente e que isso tem um impacto muito importante econômico, social, financeiro, e se você não trata no momento adequado, familiar. ou o paciente acaba evoluindo com uma disfunção cardíaca muito grave, ele não consegue mais trabalhar, ele fica dependente também de governo, de tudo, de sistema de saúde, e os custos são muito altos, né? Então acho que o diagnóstico precoce eu queria entrar isso aqui. Qual que é a importância do diagnóstico desses pacientes, até de um diagnóstico precoce, né? E porque é sabido que, uma vez que esse paciente inicia sintomas, a expectativa de vida dele encurta muito. E outra coisa assim que eu sempre falo para meus pacientes, Eloy, é que a doença valvar, ela não necessariamente ela é linear. Que o paciente vem aqui, não, volto aqui a 3 meses, volto aqui a 4 meses, pode ser, acho que está indo, daqui a 4 meses vou estar um pouquinho pior. Não, ela tem um declínio que é marcado principalmente no início do sintoma, que às vezes você não consegue identificar esse sintoma, e ali ele tem uma expectativa de vida encurtada. O que vocês acham disso? Eu acho que o grande problema da doença valvar é que eu sempre também falo para meus pacientes, ela é traiçoeira, porque ela não causa dor. Eu sei o que eu uso, tu falou traiçoeira, eu falo que ela é mau caráter. Mau caráter. Ela é mau caráter. É mau caráter. Porque eu sempre falo, o paciente vai no consultório, ele tem uma insuficiência valvar, seja mitral ou doença valvar, qualquer que seja. No começo ele não vai ter sintomas. Diferente da doença coronariana. Que a doença coronariana, você já viu em filmes e novelas, aquele que é o clássico, dor no peito, que vai para o braço, o sujeito ele acha, vou morrer hoje. Então eu quero operar amanhã, doutor. Isso ali é aquele sinal de alerta, né? Então a doença coronariana, ela tem claro que a gente tem as exceções, pacientes que têm dores atípicas, mas às vezes assintomáticas, mas o comum da doença coronariana é o paciente que tem dor e aí, associado ao infarto, ele tem medo de quê? Morrer. Então ele vai no seu consultório, eu quero operar amanhã, eu não saio daqui sem o senhor me operar. Já vem pronto, né? Vem pronto, né? Às vezes você não tem nem a indicação, ou tem um sintoma que dá para tratamento clínico, dependendo da anatomia da coronária, mas o paciente, o medo é morrer. O valvar não, ele é silencioso. Aí ele é mau caráter, ele é a doença, não o paciente. Não o paciente. E ele é traiçoeiro, porque o paciente, muitas vezes, ele se policia e ele se engana. A gente pega isso, pacientes que faziam uma caminhada, lá em Campinas tem a Lagoa do Taquaral, 6 km,
O paciente caminhava numa velocidade, depois ele começa a caminhar numa isso. velocidade menor. Isso é sintoma? Depois ele para de caminhar, está sentindo alguma coisa? Não sinto nada. Mas se eu fazia alguma coisa, eu caminhava... Mas fiquei mais velho. Agora eu não caminho mais. Então, ele atravessava uma rua correndo, agora eu não... Então, na verdade, ele vai se enganando até o ponto que chega um sintoma em repouso. Que aí eu sempre falo para o paciente, a válvula a gente pode tratar de várias maneiras, quantas vezes for possível. Trocar uma válvula, 1, 2, 3 vezes. O músculo já é outro problema. Exatamente. Então, esse é que é o grande... A pegada do paciente. O pulo do gato, né? Só um parênteses para não esquecer, por exemplo, ontem eu operei uma paciente que ela foi uma mitral, uma degeneração calcífica, tudo, eu trocando a válvula, mas ela foi achada num pré-operatório de uma cirurgia de fêmur. Então ela foi fazer no pré-operatório, paciente assintomática, ela já tinha uma limitação bastante jovem, né, 65 anos. Articular. Articular, então ela já não tinha uma caminhada, porque ela ia operar quadril, e aí no pré-operatório tinha uma insuficiência mitral burral. Então, Outra coisa que eu acho importante, Eloy, assim, que eu acho que é isso que você falou, assim, o paciente do valvular, seja aórtico ou mitral, ele vai às vezes com medo, né, do que pode, dos sintomas de cansaço, ele vai se autolimitando. Mas uma coisa que eu acho que até, né, um dos objetivos do nosso podcast, um dos objetivos de toda essa conversa, às vezes a gente desmistificar um pouco os medos dos tratamentos do coração, dos tratamentos intervencionistas, seja percutâneo, seja cirúrgico, né, que tem. E a gente percebe no dia a dia que, apesar do paciente ter bastante acesso à saúde, seja SUS, seja privado, às vezes o paciente ele chega muito tardio para o cirurgião. Sim. Ele já chega com uma doença muito avançada, já às vezes com uma hipertensão pulmonar proibitiva para o tratamento. Isso que o Brasil, nós brasileiros, né, cirurgiões, nós somos muito mais agressivos do que cirurgiões que a gente vai ver congresso fora, né? As mitrais, que eles já deixam de operar com uma hipertensão pulmonar, que aqui é o nosso dia a dia. Então, assim, acho que o objetivo também de hoje é a gente desmistificar um pouco para o cardiologista até acionar a gente com mais precocidade. Porque a gente tem uma gama muito grande. Né? É dividir essa responsabilidade. E a gente tem uma gama de tratamentos hoje muito grande, seja troca, seja plastia, seja percutâneo, e que você consegue trabalhar isso. O terapêutico hoje ele está muito grande. E você, até indo de encontro ao que você falou, de dar aqueles exemplos, eu tive um caso, não tem muito tempo, de uma paciente jovem. E ela chegou, segundo ela, era assintomática de 2, 3 semanas antes, teve uma infecção pulmonar, que provavelmente facilitada por conta da doença valvar dela. Ela chegou, acredite, com 100 milímetros de mercúrio de pulmonar, de pressão de pulmonar. Eu falei, pô, mas ninguém nunca viu isso aqui? Ela falou, não, tinha o meu cardiologista, ele tinha visto, eu falei que não queria. É uma responsabilidade nossa também mostrar, a gente tem que ser incisivo em determinados momentos, porque isso é importante, o paciente tem que entender que ali a gente não está fazendo mal, está fazendo bem. Você tem que ter um poder de convencimento. Acho que o bom médico, quando ele conhece a doença e sabe o que ela pode trazer para isso, tem que ter uma capacidade de convencimento de falar, você tem que fazer, eu não posso negociar isso com você. Claro, é sempre uma escolha do paciente, Sim. Mas ele tem que estar muito ciente dos problemas que aquilo pode acarretar num futuro ou num presente. E a nossa responsabilidade grande está nisso, porque você vai ser o ponto de divisão. Então, a partir do momento que a gente indica a cirurgia, seja ela catéter ou plastia ou troca na válvula, a gente tem que retornar o paciente saudável. É isso. Claro que existem as incidências, as taxas de complicações em qualquer especialidade, mas a gente tem que trabalhar com um resultado extremamente satisfatório para o paciente, para a sociedade e para o cardiologista. Porque a mitral, o tema aqui é mitral, ela clinicamente, o cardiologista, o clínico consegue segurar esse paciente mais tempo com medicamento, diferente da doença da válvula aórtica, que já entra no outro cenário. Mas o fato dele conseguir segurar, às vezes, porque ele precisa também de um feedback. Eu vou encaminhar esse paciente que está bem, aí eu espero até ele não... Fica inseguro, ele fica inseguro. Se eu encaminho com pressão pulmonar de 120, o resultado não vai ser o mesmo. E aí pode vir aquela coisa... Tá vendo? Eu encaminhei e o paciente teve a evolução mal, mas ele teve a evolução mal porque a equipe ou o serviço não estava preparado ou porque o paciente já chegou muito tarde, né? E o próprio paciente, né? E esse aí você falou uma coisa muito legal, que acho que vai além do que eu falei. Esse poder de convencimento nosso tem que ser junto com o paciente,
né? Aí eu estou falando do cardiologista mostrar, olha como é importante isso aqui, então ele tem que conhecer, mas ele também tem que estar seguro que a equipe cirúrgica dele é capaz de assumir aquilo ali e dar uma resposta à altura também porque ele do que está ele precisa. assinando, né? Se ele Exatamente. encaminha, ele está assinando perante a família, porque a família vai cobrar do doutor. E quando vamos então além aqui, quando indicar uma cirurgia para esse paciente ou indicar uma intervenção para o paciente? Porque a gente vai entrar a forma que a gente vai tratar. Como que vocês indicam? Assim, de maneira simples, não vou entrar em filigranas de guidelines, mas no dia a dia. A gente olha o paciente quando vocês acho que assim, a mitral, o Léo já me ouviu falar isso, né? Assim, muita gente, né, Eloy, assim, não sei se você também já ouviu falar isso na medicina portuguesa, a mitral era uma doença, era uma patologia, né, uma cirurgia que às vezes o residente fala assim, é uma mitralzinha, a cirurgia do residente. Para mim, a mitral é uma das patologias, das válvulas mais traiçoeiras que tem. Porque o resultado depende também do qual é o problema da válvula. Os problemas primários de um folheto, de uma doença reumática, de uma calcificação, o resultado do tratamento da válvula ele vai ser melhor. A mortalidade cirúrgica é menor. Mas quando eu tenho a insuficiência associada a uma coronariopatia, quando eu tenho uma insuficiência grave, secundária, esse risco é maior. Então, a mitral, o quando indicar, eu acho que é muito... é uma gama, assim, você precisa destrinchar muito esse paciente, até para ver o que? Riscos. Particularidade da mitral, e aí porque ela também ela é muito mais complexa, né? Sim. Que você tem a válvula, tem o subvalvar, tem todo o aparato valvar. Componentes do funcionamento da válvula mitral, né? Que é onde a gente entra, um anel que funciona ali junto. Onde a gente entra no degenerativo, né? Não, que é a doença dos folhetos ou não. O problema é só a válvula ou tem o ácido associado? Diferente de uma válvula órtica, que ela está ali. Ela é mais inerte, você tem cordoalha, você tem o papilar, tem um músculo. Você tem a contratilidade do anel, né? O anel não é plano, é um anel... Ele contrai 25% na sístole para aproximação dos Então, bordos. realmente, você tem que pensar em todo o arcabouço mitral. E assim, do ponto de vista de indicação, que a gente não vai, claro que a gente não vai falar aqui de guidelines, que eu acho que no público nem interessaria isso, mas a gente voltando para o assunto do eco. O eco hoje nos dá a capacidade de predizer se aquela válvula é plastiável ou não, porque eu tenho muita informação no eco que eu posso chegar para o paciente, para o cardiologista, porque alguns cardiologistas nos indicam assim, dá para plastiar, porque se for plastiar, eu acho que tem que operar. Se você não vai plastiar essa válvula, não vai fazer a plastia, a recuperação dessa válvula, eu prefiro que você não opere. Eu levo esse paciente um pouco mais, porque ainda tem, claro, as válvulas hoje desenvolveram muito, a tecnologia das próteses está muito avançada, né? Então a gente mudou, né? Na década de 80, 90, as próteses biológicas, não falando de próteses biológicas, mas próteses mecânicas, que seria outra parte. Quanto essas próteses duravam e a plastia era menos, porque você dava um diagnóstico. Uma coisa é você ver, vocês como cirurgião, ver uma válvula mitral com o coração aberto, ela parada, e você vê no eco, né? Porque voltando tudo, acho que o eco é assim, sem eco não dá para fazer mitral. Sem um bom eco. Um bom eco, né? Então, porque ele mostra aonde está vazando, porque aí a avaliação é durante o funcionamento do coração, onde as pressões estão exercendo o estresse nos folhetos, então está vazando aqui, o jato está indo para esse lado, então o defeito é aqui. Quando você para aquilo que abre, às vezes engana, você acha que o defeito é ali, quando o coração volta a bater, o vazamento volta. Então você com o eco, você consegue chegar para o seu paciente, chegar para o cardiologista, não, essa válvula é plastiável, essa válvula que eu tenho, claro, medicina não é a ciência exata, eu nunca falo 100% de chance de... Mas existe uma grande chance. Tem 90% de chance que essa válvula eu vou plastiar. Não, essa válvula não vai plastiar. Se eu plastiar essa válvula, vai ser uma plastia complexa, provavelmente. Quanto mais complexa a plastia, menor a durabilidade a longo prazo a gente tem. Então a gente coloca isso numa balança e consegue... E isso você acha que vai determinar também sua indicação cirúrgica ou não? A indicação cirúrgica vai existir do ponto de vista. Tem uma insuficiência importante que está levando sobrecarga, dilatação de cavidades, surgimento de arritmias, né, de fibrilação atrial, aí você vai ter que indicar. Porque o grande problema nosso, um parênteses aqui da cirurgia, assim, como qualquer cirurgia, eu falo para os meus pacientes, ninguém vai no seu consultório pedindo para você operar. Eu falo abrir o peito, que é um termo que praticamente não se usa mais, mas você tem cirurgias com incisões menores, mas ninguém quer operar do coração, para o livre, a não ser o coronariano, como eu falei, que vai infartar, que ele tem medo de infartar, não tem, ele quer. Mas eu falo para os pacientes, ninguém vem no consultório pedindo para operar do coração. A única especialidade que você vai é a cirurgia plástica, onde vão lá e pedem para operar
mas você faz porque precisa. Você tem que fazer o paciente entender, principalmente, voltando ao assunto da doença traiçoeira, mau caráter, que ela é silenciosa. Então, para o paciente, ele fica Deixa confortável, né? E sempre tem aquela desculpa do agora tem o aniversário do meu filho, então, doutor, não dá para ficar. Formatura. Aí final do ano tem uma viagem para Fernando de Noronha, a gente deixa, aí tem o carnaval, quando você olha o paciente já levou um ano. Então, a partir do momento que você tem os critérios, que hoje está bem estabelecido, critério clínico e critério ecocardiográfico, você tem que sentar com o paciente e colocar. Você precisa tratar essa válvula. Como a gente vai tratar? A gente vai definir. Vai definir. Você vai trocar, você vai plastiar a válvula. Acho que o mitral, às vezes, é sempre como até o transplante, né? Agora, a única coisa que restou é o transplante, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar isso, a gente já passou do tempo. Então, acho que a mitral muito é esse acompanhamento pormenorizado, com o time do coração, né? Bem coeso, para tentar não indicar muito precoce, para não trocar a doença, né? Você colocar uma prótese ou mecânica que você vai anticoagular por muito tempo, ou uma biológica que você tem que fazer retrocas, mas também não deixar postergar muito, porque aí realmente o risco piora muito, né? O paciente que você fala, que nem você falou, né, Eloy? O coronariano quer operar rápido. O mitral quer operar rápido quando ele já está muito sintomático, quando ele está dormindo sentado, quando ele não está conseguindo tomar banho. E normalmente já é um... E aí já é o caso mais já... crítico. Qual é a pior situação nossa? É quando a gente chega, eu já tive, acho que vocês já tiveram, chegar para a família e dizer, não dá para operar mais. E o paciente pede para ser operado, porque não aguenta mais sofrer. É a pior situação, não dá para operar. E a gente como cirurgião, como médico, a gente não se preparou para o não, né? Porque eu falo com meus pacientes, isso é legal que você está falando, eu falo, gente, eu acordo todo dia para operar. Porque eu fui treinado para isso, entendeu? Eu não estou falando que isso é certo ou errado, a gente foi treinado. Mas a gente tem que ter ali que a gente para e fala, não dá. Pra gente é uma dor tão grande o não é? E a gente vê o paciente, ele veio com você, a esperança dele está ali, você está acabando com a esperança de alguém, você fala, não dá. Quer dizer, se você viesse aqui há um ano antes... Infelizmente, às vezes não é culpa do paciente, porque a gente sabe que não teve acesso, né, principalmente no sistema de saúde público. Você sabe a fila que é para conseguir uma consulta, depois você vai ter que ter aquela remarcação para um eco, às vezes o paciente não tem acesso. E tem várias coisas nisso aí, que acho que vocês vão concordar comigo. Às vezes o cardiologista não tem acesso, você já viu isso? O cardiologista, ele está com o paciente, ele fica preocupado que ele não tem uma equipe de confiança, ele não tem o telefone do Eloy ali e fala, Eloy, cara, me ajuda, eu estou com isso aqui, o que você acha? Porque é a visão do cirurgião. Então, é uma coisa que a gente tem tentado, Eloy, fazer muito aqui, criar essa conexão, quebrar barreiras. Liga, cara, me liga. E não, fique tranquilo. Eu tenho certeza que você é assim também. Não tem besteira. Pode falar de coração. O que você está achando? Se eu achar que não tem, eu falar, pô, olha, o determinado cardiologista, acho que não tem agora, mas eu vou com você acompanhando esse paciente, vem para cá, manda ele vir aqui, eu venho com você. O paciente é seu, mas a gente vai acompanhando, trocando. Me liga daqui a um mês e vê. Eu acho que você pensa também da mesma... Quebrar essas barreiras, né? A gente está disponível o tempo inteiro. Eu acho que às vezes o cardiologista se sente sozinho. E eu acho que sim, na verdade... verdade... somos poucos cirurgiões, né? Eu acho que é isso, do encaminhar só quando ele não consegue mais conduzir clinicamente. Não, ele não sabe nem para quem encaminhar. Para quem encaminhar, né? Ele não tem aquele momento dele. E às vezes ele perde o paciente no consultório. Ele está também sofrendo. O mitral, tem muito mitral no consultório, né? Por aí, né? Porque assim... Houve com a TAV essa popularização da doença valvar aórtica, que o próprio paciente hoje dia a gente tem um cardiologista que a gente tem uma boa referência, tem um bom relacionamento, mas existe um grande inimigo que é o Dr. Google. E às vezes o paciente vai lá na internet, ele mesmo tendo um cardiologista que orienta, ele perde a segunda opinião do Dr. Google. E aí, dependendo dessa segurança, dessa confiança que tem entre um e o outro, a coisa pode quebrar ou não. Então, isso ajuda e às vezes atrapalha, né? Tem esses dois viés. Isso é importante, essa relação nossa, a gente tem que preservar muito com o paciente, e o cardiologista também com o paciente, a gente um cardiologista, para que essa corrente ela não seja quebrada, porque ela em determinados momentos é frágil, porque o paciente está procurando uma resposta que ele quer ouvir, né? E às vezes o Google fala o que ele quer ouvir e fala, tá aqui. Você falou uma coisa importante. E assim, desmistificar que muitas vezes eu vejo assim, o próprio cardiologista com medo da indicação do procedimento. E até assim com talvez o não conhecimento profundo
do que ele pode indicar. Porque hoje a gente vê assim, as dificuldades de uma clipagem, por exemplo. Nem todos os pacientes, mas quando você coloca no Google, parece que todos os pacientes podem ser candidatos a uma clipagem. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Uma doença calcífica, por exemplo, o clipe ali pode não pegar, pode embolizar e trazer um problema muito maior. E isso que acho que talvez essa é um pouco da nossa missão, né? Sempre aproximar esse cardiologista para assim, olha, nesse caso, talvez os melhores caminhos sejam esses, ajudar nessa triagem, mas, e mostrar mas que o caminho ele pode ser mais tranquilo. Mas criar essa relação de confiança, que ele tem um acesso sem, a gente tem falado muito, sem atrito. Sim. É um acesso tranquilo, fluido, de te ligar e falar, peraí, deixa eu dar uma ligadinha pro cara que faz isso e não tem problema nenhum. Vamos ligar aqui pro Eloy, que ele tem uma experiência, o Leandro tem. E isso é onde entra grande a responsabilidade nossa, porque a gente tem que prometer que vai tratar e vai tratar. Isso. Claro, porque senão assume. É vida que a gente está trabalhando com vida. Isso. Então, claro, não é porque perdeu o paciente nunca, mas eu quero... Lógico. Se o paciente é isso, eu acho que tem indicação. A gente tem uma responsabilidade com sucesso. Isso. A gente quase que é obrigado, né? A gente tem. E é isso. A gente sai de casa todo dia para salvar. A gente não é Deus, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer, mas a gente sai com esse objetivo de fazer o bem, né? Acho que acho que é uma premissa, ou deve ser pelo menos uma premissa do médico, ajudar o próximo. Ser sempre servindo ao próximo de maneira plena. Eu acho que a gente tem que ter essa relação. E com o cardiologista a gente vai ganhando confiança dele e na sociedade. Isso. Se você tem um bom resultado, você transmite, ele encaminha o paciente volta bem operado, com a válvula funcionando. Já tenho dois aqui que eu podia, não mandei para ele, mas é a mesma doença. Mas ele tem que entender que você também está disponível para trocar e não ser uma coisa... Porque já foi, né? A gente, como cirurgião, no passado, o cirurgião tinha ele não discutia ninguém. Chegava... se achava. Dá para fazer plastia, não. Isso aqui mas eu faço o que eu acho. Mas lembra que você falou no começo do nosso papo aqui? Nós somos jovens, a gente é de outra geração. De outra geração, né? A gente pegou essa turma que fazia... E assim, então, qual que é o teu critério? A gente então falou um pouquinho aí, você falou que prefere, eu acho que ficou claro isso, hoje a gente prefere sempre fazer um reparo da válvula, a troca da valvar, porque tem os seus benefícios, diminui mortalidade, AVC, isso a gente pensa no longo prazo. Lógico que quando é factível, né? E quando existe uma expertise na confecção da cirurgia. Tem algum critério para você, básico, de você usar plastia ou não? Por exemplo, quando é jovem eu vou pensar em plastia, mas o que está mais velho eu já parto para uma troca. Existe algum critério na sua cabeça, sim ou não? Plastia sempre. Plastia desde que... Claro que hoje em dia desenvolveu-se também técnicas de plastia. Então, existem várias técnicas de plastia, de preservação da válvula mitral. Isso está bem estabelecido, né? Você tem praticamente uma diretriz, um roteiro a se cumprir. Se vaza aqui, a melhor técnica é essa. Existem várias técnicas. Então, se o vazamento é anterior, posterior, se é anel que está vazando, se é ruptura, cordas, né? Cordas artificiais. Então, dependendo da anatomia, mas plastia sempre, independente da idade. Primeira opção. Para o paciente é a plastia. Eu sempre falo para o paciente, a plastia vai ser feita desde que sua válvula fique perfeita. Eu não posso deixar sua válvula mais ou menos perfeita. Porque se não fizer plastia, então a cirurgia não ficou perfeita. Não, a cirurgia ficou perfeita. Troquei a válvula, porque precisava, a cirurgia ficou perfeita. Não adianta você fazer uma plastia, forçar uma plastia só para dizer que... ótimo, né? E o paciente continuar com insuficiência moderada ou aquela insuficiência voltar, não ser duradoura. Depois de 6 meses, 1 ano, o paciente faz um eco, está lá a válvula vazando e vai para um novo procedimento. Então, assim, aí depende de idade. Jovem, o idoso, a plastia... Porque os tempos cirúrgicos são muito próximos. Então, não há uma diferença cirúrgica, né? O que a gente coloca em ponto é assim, quando é uma plastia complexa no paciente de uma certa idade, que você acha que você pode perder um determinado tempo, a plastia não ficar boa e você converter para uma troca, aí o tempo cirúrgico aumenta e pode impactar. Mas se for necessário, vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Mas assim, plastia para todos, desde que a anatomia seja... Alguma coisa? Eu acho que assim, o que o Eloy falou assim, é fundamental. Mas aí eu trago um pouquinho até, às vezes, para o dia a dia, Eloy. Não sei se é a sua rotina no seu serviço, mas assim, a plastia quando... com recursos, né? Por que com recursos? Nem sempre você tem, talvez, um eco transesofágico para te ajudar ali na cirurgia. Nem sempre, às vezes, o hospital te libera um anel de plastia.
e às vezes tem que fazer com pericárdio, você acha que mesmo se eu não tiver esses recursos, você sempre opta pela plastia? Ou como é o seu dia a dia, assim, o seu mundo e o dia, não o ideal, mas como é o seu funcional? É o ideal, né? O Brasil real e o Brasil oficial, como dizia antigamente Ariano Suassuna. Nem todo mundo tem disponível um eco transofágico. Claro que o eco transofágico, além de ajudar, de vários pontos, ele vai ajudar um eco transofágico intraoperatório. Estou falando do intraoperatório. Você tem um eco de consultório lá, que já me disse onde vaza, está vazando aqui, anterior, posterior, eu já sei o que eu vou fazer. Mas o ideal é que você tenha um eco no intraoperatório, porque aí você vê novamente antes, quando ele induz, e também ele funciona para você imediatamente checar se o seu resultado está bem e como curva de aprendizado. Sim. Porque se você faz um eco, o paciente sai desse corpóreo e o ecocardiografista, está vazando ainda, não ficou perfeito. Você pode estar na sala, você volta, a cardioplegia abre isso é uma curva de aprendizado, porque você já aprende com o próximo caso. Então, o eco, além de ajudar o paciente que tem um melhor resultado, também ajuda o profissional que está realizando. Por isso, quanto mais você faz, melhor se puder ter, é o ideal. Não tendo, aí é de um para um. Faz os testes fazer direto de coração parado. A gente sabe que os anéis impactam, anel rígido, anel porque a gente falou aqui, a válvula mitral, ela é, não assustando os pacientes que, porventura, vejam que é complexo, que a gente fala, a estrutura dela não é só apenas os folhetos, né? São as consoalhas, a gente fala, é o paraquedas, né? A corda do paraquedas, é a corda do paraquedas, é onde o paraquedas, é o ventrículo, se ele está dilatado ou não, então é muito o próprio anel, né, em formato de célula. Porque a válvula, a gente lembrar que é uma estrutura em 3 dimensões, ela não é um plano, né? Redondo, ela tem uma célula, então isso tudo, o anel que você vai optar, que anel você vai optar, porque dependendo da doença, você pode optar por um anel maior ou menor, se a doença, a origem é isquêmica, se é uma degeneração do folheto, se é uma dilatação do anel, tudo isso porque às vezes você vai usar um anel e vai piorar uma situação que já estava ruim. Então, se não tem o recurso, a não ser que seja uma plastia muito simples, né? A gente pega aquela válvula normal, só com uma rotura única de uma cordoalha posterior, você resseca ali e aquilo está resolvido. Mas uma plastia que precisa de um pouco mais de olhar, de atenção, aí você não dá para trabalhar com improviso. Né? Beleza, vamos então um pouquinho à frente. Minimamente invasiva. Fazer a mix aí, vocês aí. Eu tenho a minha opinião é bem formada, eu adoro, posso ainda colocar antes, adoro o minimamente invasivo. Queria fazer mais do que eu faço, às vezes eu me vejo nessa impossibilidade de recursos, porque é uma cirurgia que tem um custo maior, eu preciso de cânulas um pouco maior, eu preciso de uma boa câmera, eu preciso de um tempo um pouco maior ali, mas a curva de aprendizado para a gente acabou gerando uma questão que não impacta tanto no tempo de circulação extracorpórea, a gente conseguiu desenvolver a técnica e tal, a nossa curva de aprendizado favorece isso, e eu gosto desses desafios, uma coisa que eu gosto, não impacta em resultado e melhora a qualidade de vida, que eu tenho um paciente retornando sua atividade profissional de maneira mais precoce com menos dor, e diminui a infecção. Mas, e aí, o que você acha? A Mix tem um grande propaganda dela, o carro-chefe dela é evitar a estenotomia, onde a cirurgia começou, que isso é um impacto para o paciente. Então, todo paciente, claro que a gente também tem que desmistificar, né? Tem pacientes que às vezes acham que vai operar e nunca mais vai conseguir dormir. Você vai ficar 6 meses sem dormir. Não é assim. Hoje em dia a gente é muito mais precoce com a manipulação, com a mobilização do paciente, a volta do... E não dá para todos. Não dá para todos. Esse negócio de cabe para todo mundo. A Mix tem um lado estético, né? E tem essa questão, porque muitos pacientes, é o que a gente falou no começo, estão no auge da sua atividade profissional. Então, o sujeito quer voltar a trabalhar o quanto antes, quer voltar a praticar esporte o quanto antes. Claro que o externo, você fazer uma esternotomia, você vai ter um tempo aí até aquele osso calcificar, que vai ficar normal. Eu falo para os meus pacientes, doutor, eu vou voltar. Eu digo, vai voltar. E depois que o osso calcificar, e você quebrou a perna, tira o gesso. Fica mais duro do que antes, fica até duro. Você pode plantar bananeira, pode fazer tudo. Verdade. Tem uns que eu vou poder andar de moto, eu gosto de andar de moto. Claro que a recuperação de uma estenotomia é menor, que é o grande chamativo da Mix, que é a incisão menor para mitral. Tem uma curva de aprendizado, tem um custo de material, não é para todos, né?
E eu acho que, do ponto de vista da Mix, que tem acontecido nos Estados Unidos, ela serviu de um trampolim para uma coisa que mais na frente da Mix, que é a robótica. Que aí sim, eu vejo na robótica a visão que o cirurgião tem do aparelho valvar mitral é superior a tudo. Inclusive a cirurgia convencional que a gente faz hoje em dia. O que você vê numa robótica, que é uma robótica por Mix, né? É diferente. Então, a robótica, sim, eu penso numa coisa para mitral muito forte. A robótica, para a cirurgia cardíaca mesmo, o diferencial dela é a mitral, né? A mitral. É a visualização. Porque pro aórtico não muda muito, né? Você acaba, eu acho que ela vai desenvolver, Leandro, aí a gente está um machismo, né? Mas ela vai desenvolver, por exemplo, numa revascularização ela vai desenvolver bem. Você consegue fazer dissecar uma mamária. A gente vai trazer aqui o Rodrigo. Você conhece o Rodrigo? Rodrigo. E o Rodrigo é um grande amigo. Rodrigo, você vai vir aqui. Ele está quase me batendo. Ele falou, quando que eu vou lá conversar contigo? Calma, você vai vir. Porque tem que ver só a sua agenda, que você é um cara muito ocupado, muito chique, né? Então, você daqui a pouquinho está aqui com a gente. E o Rodrigo me ensina muito. Primeiro, eu fiz o curso de mini com o Rodrigo lá, é porque ele estava em Curitiba. Não, em Curitiba não, em Goiás. Ele foi para os Estados Unidos, ficou um tempo. Agora ele está em Curitiba, é um baita cirurgião, um cara que eu gosto muito. E ele é um entusiasta mor disso aí tudo. E ele faz muito bem. E eu acho que vendo ali ele, nessa curva de aprendizado toda, até da coronária, só voltando ao que eu estava falando, eu acho que a gente vai chegar num bom resultado. E eu concordo. A visão na robótica da mitral, vai lá dentro, uma visão absurda. A movimentação até dos braços, da robótica. Porque você que faz, a gente faz mix, a movimentação não é como eu diria, uma coisa simples que você tem que pensar para fazer, porque você faz contra o seu, todo movimento ele não é um para um, como eu diria. No robô não, no robô é sua mão que está dentro do coração. Então a movimentação que você faz girando a mão, o robô repete. Na Mix já é diferente, mesmo porque na Mix, às vezes você está olhando pela incisão ou você está olhando na câmera. Você não está olhando o que você está fazendo. No robô é como se você mergulhasse numa imersão total. No universo paralelo, né? No Matrix da vida, assim. Então, o Rodrigo ele falou que vai me ensinar a fazer isso aí. Eu não faço ainda robótica. Não sei se você já teve já fez alguma por robô. Eu não fiz ainda. A gente começou o nosso programa lá em Campinas, tem 2 casos, né? Mas assim, tudo tem que ter o primeiro passo, né? Sim. Toda caminhada começa pelo primeiro passo, mas a gente tem muito apoio do Paulinho lá de Uberlândia, que é o nosso grande mentor aqui no Brasil e entusiasta da robótica. É claro que é outro assunto, custos, para quem, né? Quem... E o Paulo, ele é excelente também, né? O Paulo é muito amigo do Mário, meu sócio Mário Issa. O Mário foi lá visitar ele, fez umas cirurgias com ele, também adorou, ficou... o que a gente faz é desmistificar, porque senão você fica assim, robótica é uma coisa que só acontece na Cleveland Clinic. Não, você pode fazer, claro que a gente tem que remar contra uma série de fatores, mas para mitral, eu acho que a robótica cardíaca e no futuro, né, que as próximas gerações de robô que vão vir com um braço só, né, que é um braço com a câmera e os movimentos num único porte, né, que hoje em dia a gente trabalha com 3, 4 portes para trabalhar, mas o benefício, o tempo de SEC é prolongado comparado com a cirurgia convencional, mas a recuperação você vê, microincisões e... outra coisa. Então... Vamos agora, que eu sei que o olhinho vai brilhar. Seu transcatéter, que é aquilo que... O que você acha do transcatéter na mitral? Transcatéter, a gente pode dividir transcatéter no que já tem hoje em dia, que é o borda, né, que é o MitraClip, o Pascal, né, que tratam os folhetos, e tem o que vai vir, que são as válvulas transcatéter totalmente para doença valvar mitral, seja insuficiência, seja... Então, são 2 universos. A mitral, ela anda devagar. Achava-se que a mitral ia andar junto com a TAV na válvula aórtica. Você vê que o que já evoluiu, o que está andando, é uma coisa assim que a gente não pensa, 10 anos, né? O primeiro TAV foi em 2002, doutor Alain Crebier, está com 20 anos, 22 anos. É uma coisa fenomenal o dispositivo. A mitral ainda não decolou ainda, né? Tanto que o borda-borda, o MitraClip,
Ele começou, achou que ia, porque a não mitral consegue dar é certo. mais complexa. No ponto de vista do borda a borda, eu acho que ela tem que trabalhar com a cirurgia em pacientes não cirúrgicos, porque Isso que eu ia te é um perguntar, não reparo. serve para todo mundo. Não é para todo mundo, Acabou de falar. porque né? é um mecanismo de tratamento, né, que é baseado na ideia do Dr. Alfieri, né, que é a cirurgia onde que a gente fez lá atrás, cirurgia de Alfieri de pacientes que eram muito graves, que precisavam de uma cirurgia rápida, é você suturar o folheto anterior no folheto posterior e transformar a válvula com 2 prefícios. É basicamente a técnica do borda a borda, né? É a técnica que eu acho assim, que ela é ótima, mas é o que você falou, ela tem as suas indicações muito precisas para aquele paciente de alto risco, um paciente que com uma determinada lesão específica valvar, com uma ruptura de cordoalha que você vai fazer aquilo ali. Só que ela não trabalha, foi o que o Alfieri falou, ela não trabalha o anel, né? Não que foi o Alfieri. Depois o Dr. Carpentier fala isso, né? Que a mitral, como ela é complexa, a gente vem falando isso aqui desde o começo, se você não trabalhar, observar o anel, você perde a cirurgia. Então, eu acho que o MitraClip, ele é excelente, o MitraClip, agora vem o MyValve, né? Vem o Pascal, né? Pascal e acho que vem um também, que vem um novo. Bom, que seja, acho que tudo vai ter sua indicação, tem o seu momento, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de achar que você falou, isso, porque serve para todos. Não serve, porque dá uma sensação de que se eu estou fazendo isso, eu estou à frente do meu tempo. Não está. Você tem que entender que você vai ter recursos. Eu gosto de surf. A gente chama de quiver, né? Você olha, você vai ter uma porção de prancha tipo do mar que você vai cair. Não tem jeito. Exatamente. Então é isso. E cada doença é uma o que a gente quer é tratar o paciente. O paciente que não tem condições de ir para a cirurgia por algum motivo. Que antes era... porque tem estudo, né? O estudo Everest mostrou que o estudo que comparou o borda a borda, o MitraClip com a cirurgia, ele é inferior à cirurgia, porque é o que a gente falou da complexidade da válvula mitral. Uma vez eu vi num congresso no ATS em Toronto, que eu achei uma coisa até meio não muito educada do Carpentier, estava o Carpentier e o Alfieri na plateia, né? E aquele auditório lá com mais de 1000 pessoas. O Carpentier desenvolveu, a gente pensa em mitral, pensa em Carpentier. E aí ele, com o Alfieri na primeira fila, ele falou uma coisa assim que eu achei meio grosseira, mas eles lá, entre eles... O problema dele a briga de cachorro grande. Ele falou assim, a sua técnica é uma solução muito simples para um problema muito complexo. Porque, na verdade, basicamente você trata só os folhetos. Então você esquece anel, você esquece várias coisas. Então ele usou esse termo assim meio grosseiro, mas com a ideia do Alfieri que hoje foi possível. E não é porque você tem várias maneiras de resolver. E o que a gente vê nos pacientes que a gente tem tratado, desde tudo com indicação, aquele paciente tem uma indicação, não tem uma indicação para cirurgia, por algum motivo, mas tem uma anatomia favorável, também tem que ter uma anatomia favorável. Nem todo mundo, não é porque ele tem uma contraindicação para essa cirurgia que automaticamente ele se torna um candidato a um borda a borda. Mas a gente tem visto a recuperação do paciente assim, muito boas, né? O paciente que estava num grau de insuficiência cardíaca e você faz o borda a borda, a pressão do átrio esquerdo despenca e a clínica do paciente... Diminui a hospitalização, melhora a qualidade de vida. melhora... Dá até vida. O problema é que que você falou assim, de que ele ele é ruim. Não, às vezes ele é melhor que a cirurgia para aquele paciente específico. Então, é um arsenal ali, uma terapia que você vai usar para aquele paciente. Só que eu tenho que entender quem que é aquele paciente que está apto a receber esse tipo de... O borda a borda, na verdade, ele acaba assim, quando você vê as diretrizes, né, acho que não tem nenhuma que ele é um nível de indicação A, né, sempre um 2A ou um 2B, e acaba sendo até um tratamento um pouco mais de sintomas, né, paliativo. Nenhum estudo mostrou assim um aumento de sobrevida. Mas também é aquele paciente que a cirurgia já não consegue melhorar, a clínica já não consegue dar qualidade de vida, e ele vai melhorar isso. Ele vai melhorar muito sintoma e qualidade de vida. Né? É o principal objetivo quando a gente pensa em onde a gente vai na medicina. Quando a gente começa na medicina, a gente primeiro tira a dor, dá qualidade e tempo de vida. Exato. Então ele atinge, dentro desses objetivos da medicina, ele atinge um objetivo interessante. Sim. Que eu tiro a dor, tiro o sofrimento, dou qualidade. Se eu não estou atingindo ainda o tempo de vida,
Pô, mas eu atingi 2 dos preceitos iniciais da medicina. Eu acho que ele tem uma indicação, ele deve ser considerado sim para os pacientes certos. E ele entra naquela mesma ideia que a gente estava tendo do conversar com o cardiologista, que é quem é que tem o paciente em suas mãos. Às vezes o paciente tem um paciente lá de 85 anos, eu não vou encaminhar esse paciente para a cirurgia porque ele tem 85 anos e tem 80 anos. Mas, se você esperar muito, esperar aquele anel dilatar, aquele ventrículo, aí nenhum borda-borda vai resolver mais. Nem isso, é então, você pode, nesse paciente, então, às vezes, muitos pacientes estão com o cardiologista clínico, que ele pode oferecer que aí, nos estudos mostraram que, comparativamente com a cirurgia, menor sangramento, não tem infecção, porque é um procedimento percutâneo. Então, você compara isso com isso, não quer dizer que duraria mais. Mas num paciente nesse perfil, o clínico tem essa responsabilidade também de saber que existe esse procedimento, que existe essa possibilidade, que existe quem faça com bom resultado, aí pode ser intervencionista ou cirurgião, não é uma técnica que é exclusiva do cardiologista intervencionista, não é também exclusiva do cirurgião, os dois estão treinados. Eles trabalham até juntos. Trabalham juntos, né, que é o ideal. Que hoje assim, a gente faz aqui assim. Que assim ocorra, não, aí é o perfeito, mas a gente sabe que eu viajo pelo Brasil, eu sei que nem sempre é assim, mas quem faça, tenha uma expertise, o procedimento é eco puro, né? Guiado. Eu digo que às vezes é melhor você ter um ótimo ecocardiografista do que um implantador. Você quer um bom implantador ou um bom ecocardiografista? Melhor, tiver que escolher melhor era o eco. O eco porque um implantador médio, ele na verdade ele vai se guiar pelo eco. Agora, se você tem o melhor implantador de mitraclepa de Pascal e a imagem ou o ecocardiografista não sabe dar as imagens, aí ficam dois cegos andando de mão dadas. Mas o clínico tem que ser chamado nessa discussão, porque muitos pacientes que se beneficiariam e muito do procedimento, às vezes são encaminhados. Eu já recebi pacientes que chegam no hospital em situações de o paciente não conseguir fazer nem um eco transofástico para diagnóstico, né? Uma vez um colega fala, mas a gente não vai conseguir fazer o eco. Eu digo, mas ela, a paciente está tão grave, assim, tão descompensada, que ela não consegue fazer o eco, acho que ela já passou, ela não tem mais. Infelizmente, é o que chama do paliativo, é medicar o melhor e deixar a paciente evoluir, porque ela já perdeu o tempo, o né? time dela. Então, tem essa função aí do... Avançando nos transcatéteres aí, vamos lá, valve em valve. Também é outra. A gente discutiu, teve um caso conjunto, que foi um caso de um valve, que não era um valve em valve. Valve Mac. É um valve Mac, né? Valve em ring Mac, né? Tem um ring, né? Tem um ring Mac. Vamos começar com valve em valve. É outra coisa, assim. O paciente chegou com uma válvula nativa. A gente coloca um valve em valve? Mitral? Numa válvula nativa. Estão surgindo algumas válvulas no mercado, já tem, a Edwards tem uma válvula AM3, tem a Evoque, que é uma prótese que está na tricúspide, mas ela nasceu para mitral, a complexidade da mitral, muitas nasceram para mitral, e acabaram migrando para tricúspide, e agora estão, porque pela complexidade da mitral. Vai vir válvula nativa para válvula mitral, né? Isso vai vir. Não sei se no boom que veio a TAV para a válvula aórtica. Mas hoje não é uma realidade. Não, hoje não é uma realidade. É um procedimento complexo. Os dispositivos são complexos, mas, claro, que isso a gente não pode nunca fechar. Isso não vai dar certo, não, porque a TAV também dizia que não ia dar certo, né? Mas Mas vai ser um caso, acho que caso muito específico, porque a válvula mitral, a gente tem condições... Padrão ouro é a plastia cirúrgica da válvula mitral. Você recupera a válvula mitral de maneira 100%. A válvula fica 100% funcionando e com durabilidade, e a longo prazo, que é o que a gente quer. A gente não quer apenas operar o paciente, daqui a um ano eu quero esse paciente 20, 30 anos vivendo com aquela válvula funcionando. Então, padrão ouro é a válvula mitral. Achar qual paciente que tem uma válvula nativa vai precisar de uma válvula, uma transcatéter, esse vai ser um universo mais restrito, eu penso na minha opinião, mas que vai ser realidade. Em algum momento vai. É que a própria anatomia da válvula aórtica, né, que ela é mais fixa, mais parada, ela favorece, né? A mitral, acho que a complexidade do aparato, ele vai ser muito maior. A anatomia, vai somar algumas coisas. Anatomia, realmente, formato, a forma que ela se degenera ali, da calcificação dela, gera um suporte muito melhor, ela fica quase que numa saída
um tubo, né? Assim. E quem E opera... a mitral fica mais solta ali no meio E outra coisa É. que é importante, que assim, eu acho, quando a gente opera, a gente vê muito bem, né? Principalmente o folheto, o o posterolateral e o papilar anterior são músculos grandes, né? Quando você colocar uma prótese ali e evitar que essa estrutura subvalvar dificulte a abertura e fechamento de um, São várias de um coisas. O folheto. calcanhar e- de Aquiles da prótese da transcatéter em impulsão mitral é a via de saída do né? ventrículo. É você fechar a via de saída do ventrículo esquerdo, que pode ser leve ou você pode ter uma obstrução de via de saída. Mas aí é o que eu vou entrar agora, no valve. Envolve, que é o que a gente faz hoje, com a prótese, uma prótese biológica colocada ali. Então vai ser um valve numa prótese, né? Uma prótese transcatéter em cima de Numa uma prótese cirúrgica. que é também, aí a gente tem que pensar exatamente nisso também, né? Que eu acho que é excelente, tá? Para determinados casos. Eu também não acho que é excelente para todo mundo. Mas, como levar lá num caso que a gente pensou, num paciente com risco, difícil, tudo, é um paciente que a gente tem Às vezes o paciente já fez pensar múltiplas nessa via de abordagens. saída. Porque quando você coloca a prótese por dentro e abre, a prótese que estava ali, a biológica pregressa, ela também fecha a via Pode de ser saída. saída. A gente tem que pensar muito nisso aí. E hoje a gente fala do mundo datável, mas qualquer coisa que você vai fazer no paciente, você tem que customizar, pensar naquele paciente daqui a 10, 15, 20 anos. Perfeito. Então, se eu vou colocar uma prótese, e aí vem aquela discussão mecânico-biológica, a biológica cresceu muito, pelos problemas da anticoagulação a longo prazo, mas pela ideia que você tem, se eu colocar uma prótese biológica hoje no paciente, teoricamente, um paciente de 60 anos, eu não vou operar mal, depois eu vou fazer um valve em valve. Ele não vai para uma cirurgia, ele vai para uma prótese Sim. transcatéter. Então, o paciente já fica, eu só vou operar uma vez na minha vida, eu não vou precisar de uma segunda cirurgia. Claro que endocardite, essas coisas existem, não é 100%, medicina não é exata, 100%. Mas algumas situações, eu hoje como implantador, né, de prótese transcatéter, eu já faço algumas coisas que eu já penso no futuro meu e do paciente. Por exemplo, a abordagem da válvula mitral, que muitos cirurgiões fazem por via transeptal. Abrir o ato direito, abrir o septo intratrial e cair em cima da válvula mitral, que às vezes a visualização é espetacular. Só que Mas isso vai me dar uma impedir. dificuldade no futuro, quando eu quiser entrar naquele septo que vai estar rafiado, então vai me dar um problema. Então, hoje em dia, raramente eu entro no septo, mesmo que eu vá tratar tricúrcio, eu prefiro fazer uma atriotomia direita. Trata tricúrcio, depois faço lá no sulco e entro no ato esquerdo direto, não mexo no septo, deixo o septo sempre íntegro, porque eu penso no futuro. Porque a gente sabe que em algumas situações ele fica congelado, ele fica inacessível. Fica aquilo ali. Então você vai ter um acesso transapical, que hoje em dia existe, mas é muito pouco. Mas a gente tem que tudo, quando a gente pensa que a população está ficando mais velha, e com a gama de possibilidades que a gente tem de tratar, a gente tem que pensar o próximo passo aqui. Sim. Qual prótese eu vou colocar? Uma prótese que tem um folheto muito alto ou uma prótese que tem um folheto mais baixo, que vai, isso que você falou aí, de fechar uma via de saída. Então, a gente faz... Você acha que um dia esses tratamentos transcatéter da mitral vão atingir a importância que a gente tem hoje no tratamento da válvula aórtica, no TAV? Difícil. É difícil porque a gente nem imaginava que existiria isso, né? Quando você na sua residência... Não. Nem passa, nem assim... Não. Né? Na minha residência começou a TAV. Eu lembro que um chefe que eu tinha, o Dr. Antoninho Arnone, ele falava, acho que isso aqui não vai dar certo não, vai fechar a coronária. Porque era o medo que a gente tinha. Tudo que podia acontecer, poderia acontecer. E a coisa evoluiu. Porque hoje é uma coisa rápido, né? Muito rápido. Você tem. A mitral pode caminhar para isso? Pode. Claro que na mitral a gente tem doenças, a gente está falando aqui, insuficiência mitral, que é outro mecanismo de uma estenose, que a gente falou do válvula calcificação da mitral. Válvula aórtica, as TAVs são para estenose. É claro que hoje em dia já tem prótese, entra no mercado específico para insuficiência, né? Mas dá para usar as próteses que tem de maneira não recomendada off-label pelas empresas, mas trata a insuficiência. Mas a mitral que a gente vê, por exemplo, no mundo ocidental, nos Estados Unidos, não é a mitral reumática, é degeneração. Então, são anéis grandes, né, com folhetos redundantes, que é o limitante. Uma das próteses do mercado da Edwards, ela tem um mecanismo de, não sei se você já viu, a M3, ela tem um dock, para docar, ela, uma espiral, que ela prende o
folheto da válvula mitral, né? Ela faz um espiral e ela cria uma zona de ancoragem ali. Depois vem uma prótese, como a gente tem visto, Otávio. Naquele docking ela prende os folhetos e serve de sustentação. Então são ideias que vão surgindo, podem vir outras, mas se a mitral vai ficar ao mesmo patamar, porque a gente tem mais recursos para tratar a mitral cirurgicamente, a válvula aórtica é uma troca. E a gente tem nosso calcanhar daqueles também que o cirurgião terminou tendo que se modificar, é porque válvulas pequenas, mismatch, aquelas coisas que não é o tema da aula, mas da apresentação, mas válvulas pequenas em anéis aórticos, você cria um problema para o futuro. Sim. A mitral não é, mas existe ainda, mas não mas é não ainda adianta dizer assim, não, essa não vai vir. Não, vai vir. Acredito que não com a força não vai ter mais cirurgia de válvula mitral. Todas vão ser. Porque aí a gente entra naquilo que a gente discutiu. Qual é o melhor? Isso já está provado. Uma plastia ou uma troca? Desde que a válvula seja plastiável, você vai fazer plastia. Então, se uma válvula é plastiável, você vai colocar uma transcatéter só porque você vai não querer operar, entendeu? Aí, vou pegar um paciente de 50 anos e extremamente plastiável e vou colocar uma válvula. Perfeito. Mas nos pacientes, vai existir sempre o paciente que tem indicação, porque ele vai ter uma contraindicação cirúrgica. Sempre importante também nisso é o custo-efetividade, né? Que tanto os clipes, as próteses percutâneas, são procedimentos aí muito caros, e a gente ter sempre em mente assim, do que é o melhor, não só do que talvez seja o estético, do evitar uma cirurgia, que é como o Eloy falou, assim, aquilo é temporário, né? Então, às vezes você está ali, você consegue fazer uma plastia, manter a própria válvula, por mais que tenha a esternotomia, por mais que tenha uma incisão lateral por uma mini invasiva, é uma coisa que a gente não pode esquecer de assim, não vou deixar a cirurgia, agora é só percutâneo, né? Não, com certeza. Tem tudo envolve. Bom, e agora também a gente vai ter no futuro, você falou um pouco do futuro, a gente tem as novas tecnologias chegando, muita coisa, acho que a indústria não para, né? E a gente tem que estar sempre disponível para aprender isso aí também, a gente não pode fechar, né, a nossa cabeça. Eu vejo às vezes por duas óticas assim, viu, Léo? Assim, a gente nunca pode fechar a cabeça de que o que é novo não vamos fazer. Mas também não esquecer do que vem sendo feito há muitos anos e tendo um bom resultado, né? Eu acho que é sempre esse equilíbrio. Não querer... tudo tudo minimamente invasivo. Né? Tudo é cortes pequenos, tudo é percutâneo. É selecionar. Hoje em dia, crítica, a gente ter a disponibilidade de recursos, ele vai fazer a gente escolher a melhor terapia. Na minha residência, eu lembro muitas vezes de falar assim, a válvula é a que dá, é a que cabe. E hoje a gente já sabe que não é isso. Hoje a gente consegue, através de um bom eco, falar assim, olha, o melhor para esse paciente é um tipo de prótese. O melhor para esse paciente é um tipo de técnica de plastia. E não a que dá no momento, né? A gente já vai para a cirurgia hoje com o pensamento, aqui o meu plano terapêutico vai ser esse, dependendo do que eu encontrar. Você não vai só com um tipo de prótese, só tem um kit de prótese biológica, né? Hoje em dia mudou muito isso. A gente já tem um preparo maior do que a gente vai fazer para aquele paciente. Eu acho assim que não é que a gente vai fechar os olhos, o que a gente tem que mudar, né, como qualquer especialidade, cirurgia ou intervenção, é a gente ter a capacidade de fazer e a gente ter um leque para oferecer para o paciente. Isso. Então, se o senhor vem aqui, eu posso, no seu caso, melhor isso, mas eu posso fazer transcatéter, eu posso fazer uma mix, eu posso fazer estenotomia. No seu caso, estou mostrando isso, então assim, eu tenho um leque para lhe oferecer, e não assim, eu só faço mix, eu só faço pequena incisão, não, eu só opero o senhor. Isso você tem... Né? Isso é importante estar falando, até vou falar do Rodrigo de novo, que eu aprendi com ele. Quando você consegue entregar ao paciente opções, nem você entregar ao paciente, você acaba entregando para você mesmo a opção. Você é uma pessoa que tem opções, você é uma pessoa que tem opções. Então você pode ofertar ao paciente o que é melhor para ele, porque eu faço tudo. Você entendeu o que eu estou falando? Eu faço transcatéter, eu faço aberta, eu faço mini. Então eu falo, mas para você o melhor é isso. Isso me dá idoneidade. Eu sou idôneo, porque eu não vou ficar preso com o viés de uma coisa que só eu sei fazer. Aliás, eu só sei fazer cirurgia aberta aqui, convencional. E o resto não presta. O resto não presta. Mas se eu sei fazer todos, fala, olha, você se encaixa no plano C. É o melhor para você. O plano A e o B, apesar de eu estar apto
eu saber fazer, eu acho que ele não é a melhor opção para você nesse momento. Me dá uma idoneidade. Quando eu não tenho opção, eu entrego só o que eu tenho e acaba não sendo tão idôneo. O Rodrigo fala muito isso, eu aprendi com ele e eu acho isso muito, eu levo muito isso em consideração. Gente, eu acho que valeu. Sim. Acho que foi um bate-papo. Passou rapidinho aqui. Passou rápido, não foi? E, mais uma vez, te agradecer, tá? Que aqui você é muito bem-vindo à nossa clínica, na cidade, na nossa equipe. Você acha que é aquele membro desgarrado, que você faz parte também. Não. E a gente fala a admiração nossa por você. Não. Só cresce. Eu te agradeço muito por estar aqui. Agradecer também, Eloy. Hoje eu conhecendo presencialmente, mas o Léo sempre, realmente, ele fala muito aí de você no dia a dia, de casos que a gente às vezes discute entre nós, né, dos casos que são às vezes do SUS, que a gente não tem tanta tecnologia, mas do convênio, o que a gente pode fazer de diferente, as estratégias. Ele sempre comenta muito aí os seus resultados, tudo. Então, agradecer aí pela presença, pela oportunidade. Obrigado pelo convite. A hora que for, chamou ele e disse, vamos. Eu digo, nunca participei. Ele explicou, não, é tranquilo, vai que você vai ver que é um bate-papo. Realmente é um bate-papo muito agradável e é sempre bom fazer amigo, né? Aquela coisa, amigo a gente planta, né? Os inimigos, eles vêm sozinhos, né? Então, amigo sempre chamou, a gente vai, ligou, a gente vem e precisar também, você sabe que a gente... Mas é muito bom, muito prazer. Parabéns a vocês pela iniciativa e sempre que precisarem, Legal, a gente vem. Como é que a gente acha aí, o pessoal acha você aí, né? A gente tem eu não tenho, eu sou assim meio, que é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Na clínica nossa lá em Campinas, a gente tem um Instagram que é @cardiocirúrgica Campinas. Eu tenho no LinkedIn, Eloy Costa, basicamente essas minhas... Mas te acha fácil lá? Acha fácil, isso aí... Ótimo. E a gente aqui, vocês sabem, segue a gente no podcast Time do Coração, né, no meu Instagram, @Dr. Leonardo Albuquerque. O meu, @Leandro Neves Machado. A gente está sempre à disposição, liga, dá um like, Precisar. compartilha, né? Tem que fazer tudo isso. Se inscreve no canal, né? Se Que inscreve isso no acaba canal. gerando, né? A gente está aprendendo isso também. O Eloy está falando assim, apesar da gente ser jovem, até a rede social, a gente tem feito reunião para aprender a mexer. O nosso único mestre de aqui é o que está aqui de fora, o Matheus, né? Ele que sabe tudo de informática, de rede social, mas é difícil, assim. Às vezes, o podcast é uma forma mais tranquila da gente conversar, porque assim, às vezes o fazer vídeos, mostrar tudo isso não é fácil. E eu queria também, aqui em primeira mão, passar aqui para vocês, a gente está montando a nossa comunidade. Vai ser a comunidade Time do Coração, tá bom? Ela é uma comunidade exclusivamente para médicos que trabalham com cardiologia ou que gostam da área. Então lá a gente vai compartilhar um pouco do nosso dia a dia, da nossa vida de cirurgião, como é, né, com imagens, com casos. Vamos fazer algumas discussões de casos, e vocês, a gente quer muito que quem estiver participando, Eloy, da nossa comunidade, que tragam os casos, as dúvidas, vamos discutir, vai ser a interatividade máxima, né, para a gente estar próximo, principalmente das pessoas, às vezes estão com alguma dúvida num caso, se é cirúrgico ou não, o que a gente pode ajudar, se é transcatéter ou não, a gente vai estar disponível para isso, né, Leandro? E tentando trazer todo mundo para dentro de casa, para que a gente seja um ambiente de bate-papo mesmo e de compartilhar conhecimento. Não sei só o hard team de dentro de um hospital, mas sim, até para fora, para a gente poder evitar o paciente chegar muito tardiamente, às vezes mostrar as opções. Que é o que você falou, Eloy, assim, tudo é a opção. E aí a gente vai fazer a opção compartilhada, né? A opção que é o melhor para o paciente, não o que é melhor para nós. O paciente saber que tem não fechar os olhos, apagar e, né, não quero ver o sol e o problema está lá. Hoje em dia, com esse tipo de iniciativa, ele abre um leque. Então, existe isso. Porque muitas vezes, apesar da internet, tem muita informação boa, mas tem muita desinformação. Com certeza. Sim. Então, você trazer o que é certo. O paciente vai participar da discussão. Tem informação incompleta, mas, assim, né? ele acha que o problema dele não tem solução, ou de um parente, né? Sempre não é dele. Sempre tem alguém que conhece alguém que precisa.
E esse tipo de iniciativa é extremamente Então, elogiável. vem para a nossa comunidade também, vem participar com a gente, vem discutir com a gente, apresentar seu caso. A gente está super disponível Exatamente. para receber vocês. Mais uma vez, obrigado. A gente vai ficando por aqui. Esse é o terceiro episódio. O próximo que a gente vai ter já é da série Fora das quatro linhas. Fora das Quatro Linhas. Está convidado aí para ver com a gente. A gente já tem um primeiro de Fora das Quatro Linhas. Agora a gente vai falar sobre empreendedorismo. Já vamos dando o spoiler aqui. Que pode ter certeza que está fantástico, bate-papo excelente. Gente, mais uma vez, obrigado. Siga a gente.